Aberta. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior. Ata da sessão ordinária número 2241 de 2025. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Anté Adorne. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2241 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária número 2240 de 2025, bem como a leitura da ata da sessão extraordinária número 791 de 2025. Após, as atas foram colocadas em discussão. Não houve quem quisesse discutir ou retificar as atas. Submetidas à votação, as atas foram aprovadas e assinadas. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Após, foram apresentados e lidos os projetos de lei números 009 de 2025, 010 de 2025, os quais foram distribuídos para as comissões permanentes para que emitam seus respectivos pareceres na forma do artigo 191 do Regimento Interno. Por fim, foi lida e apresentada a indicação número 026 de 2025, de autoria do vereador Wagner Marques Vieira. Feitas todas essas leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Irineu Dias de Paula, Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, relatou que esteve em Curitiba juntamente com o excelentíssimo senhor prefeito em visita a Sanepar, e segundo informações do presidente, o problema do reservatório de água será solucionado o mais breve possível. Diante disso, solicitou que fosse encaminhado ofício ao presidente da Sanepar em nome desta Casa de Leis, agradecendo pelo atendimento e pelos esclarecimentos. Por fim, o vereador sugeriu que sejam adquiridos livros atas para registro das reuniões das comissões. Primeiramente, a vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, parabenizou os idosos que participaram dos jogos, bem como parabenizou o senhor José Carlos, instrutor da fanfarra municipal, agradecendo ainda a participação dos municípios que aqui estiveram e a todos os envolvidos. Em seguida, questionou se a quadra é do município ou da escola, pois acredita que está na hora de ir em busca de um ginásio de esportes o quanto antes, visto que a quadra é pequena e precisamos de um local adequado para a prática de esportes. Após, a senhora presidente passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pousin Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, parabenizou os idosos, o excelentíssimo senhor prefeito e o secretário de esportes pelo Campeonato Regional dos Idosos. Algo muito gratificante ver a alegria estampada no rosto deles por estarem participando e competindo. Porém, não temos um local adequado, visto que a nossa quadra é pequena. Diante disso, a senhora presidente convidou os senhores vereadores para irem até a capital em busca de recursos para a construção de um ginásio de esportes. Por fim, solicitou que fosse encaminhado ofício com urgência ao chefe de gabinete
para que seja feito o hasteamento da bandeira do Brasil na Praça Antônio Barranco Garcia. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente primeiramente colocou em discussão a indicação número 026 de 2025. Como nenhum vereador manifestou interesse em discutir a indicação acima mencionada, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentaram suas explicações pessoais em relação à sessão dos vereadores Irineu Dias de Paula e Fernanda Vitória Siqueira Zolim. Não havendo mais manifestação por parte dos vereadores, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura. No expediente do dia, peço à vereadora Fernanda que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 58 de 2025, Guaporema, 28 de abril de 2025. Excelentíssima senhora e senhores vereadores, Silmara Lúcia Barranco Pousem Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: veto ao projeto de lei. Excelentíssima senhora presidente e senhores vereadores, vimos a presença de Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 57, parágrafo 1º e artigo 62, 2 da Lei Orgânica Municipal, através deste ofício, comunicar o veto ao projeto de lei número 08 de 2025, aprovado por esta Casa de Leis através da emenda aditiva número 001 de 2025. Justificativa sucinta ao veto. A presente proposição afronta o princípio da separação dos poderes, além de invadir a competência do Poder Executivo, assim como aumentam despesas com critérios previamente estabelecidos, entrando em contradição com a própria lei orgânica em seu artigo 52, que, além de criar e acrescer novos auxílios, cria e acresce despesas ao Poder Executivo, vedado pela Lei Orgânica Municipal, ainda invade a autonomia de decisão do Poder Executivo, de modo que fere a autonomia dos poderes dos entes da Federação, bem como inconstitucional, haja vista a existência de precedentes. Em vista das razões expostas e com fundamento no artigo supracitado da Lei Orgânica Municipal, que permite o veto, vejo-me na necessidade de vetar referida proposição, conforme segue em anexo. Devolvo, portanto,
o assunto ao reexame desta egrégia Câmara Municipal, para que se manifeste sobre o veto nos termos do artigo 57, parágrafos 4º e 5º da Lei Orgânica Municipal, que trata da rejeição do veto. Renovo às vossas excelências os meus votos de elevada estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Emenda aditiva número 001 de 2025 ao projeto de lei número 008 de 2025. Emenda aditiva número 001 de 2025 ao projeto de lei municipal 008 de 2025. Invasão de competência exclusiva do Executivo. Criação de regras benefícios pelo Poder Legislativo de competência ao Poder Executivo que geram despesas. Vedação constitucional e contrária à Lei Orgânica Municipal. Nobres edis, Senhora Presidente, cumprimentando-lhes em atendimento ao prazo estabelecido no artigo 57, parágrafo único, e pelas razões do exposto no artigo 62.2 da Lei Orgânica Municipal, que motiva o exercício do veto à emenda aditiva número 001 de 2025, ao projeto de lei municipal número 008 de 2025, de iniciativa exclusiva do Executivo, que dispõe sobre prestação de diversos auxílios e empréstimo de equipamentos a serem disponibilizados aos munícipes. Vem apresentar as razões que seguem anexas ao presente, a fim de fundamentar a irressignação quanto à invasão de competência executiva nos exatos termos que seguem. Nestes termos, oportuno esclarecer a vossas excelências que este veto tem o escopo apenas de primar pelo respeito mútuo e cooperação entre Executivo e Legislativo, sem invasão dos limites legais esculpidos pelas regras de direito administrativo e de autonomia dos poderes. Cumprimentando-lhes formalmente, venho informar que, na forma do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Guaporema, Paraná, vetei nesta data a proposta de emenda aditiva número 001 de 2025 sobre o projeto de lei número 008 de 2025, que dispõe sobre prestação de diversos auxílios e empréstimo de equipamentos a serem disponibilizados aos munícipes e dá outras providências. Por entender estar ferindo o princípio da separação de poderes, além de promover invasão nas regras do direito interno executivo previsto na lei orgânica do município, constitucionalmente protegida à luz da Constituição Federal, ainda por criar despesas ao Executivo, contrário às decisões odiernas na forma da lei, conforme segue. Razões e justificativa do veto. O presente projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, após aprovado com a emenda aditiva número 01 de 2025, foi encaminhado ao Poder Executivo para sanção ou veto, consoante a legislação vigente, ocasião que, após análise técnica pelo Poder Originário, Executivo, ao inteiro teor da emenda realizada, viu-se necessário vetar a proposição de alteração no texto original que criou o regramento, ao acrescentando 4 auxílios, que altera e interfere no Poder Executivo de regulamentar e organizar. Uma vez que, ao alterar o regramento esculpido no Poder de Lei 008 de 2025, inseriram regras, auxílios, os quais invadem a competência do Poder Executivo, assim como aumentam despesas com critérios previamente estabelecidos, entrando em contradição com a própria lei orgânica. Ocasião que tal modificação, além de criar e estabelecer novos auxílios, cria e acresce despesa ao Poder Executivo, vedado pela Lei Orgânica Municipal, e ainda invade a autonomia de decisão do Poder Executivo, de modo que fere a autonomia de poderes dos entes federativos, bem como inconstitucional, haja vista a existência de precedentes. Ao Poder Legislativo, no presente projeto de lei número 08 de 2025, que cabe apenas receber o projeto e votar a favor ou contra o projeto, mas não em momento algum, alterar sua forma, acrescentando os auxílios de modo que seus interesses interfiram na forma de executar leis, que é papel e função precípua do Poder Executivo, ferindo o princípio da separação de poderes,
além de promover invasão nas regras do direito interno executivo previsto na Lei Orgânica do Município, constitucionalmente protegida à luz da Constituição Federal, criando despesas ao Poder Executivo contrárias às decisões odiernas na forma da lei. Fundamentação legal do veto. Deve-se observar neste contexto que não se faz admissível que um poder ingressar na área de atuação preponderante de outro poder, normalmente de competência privativa. Cada poder tem a esfera de sua competência exclusiva ou privativa, delimitada expressamente na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Dispõe o artigo 52 da Lei Orgânica Municipal que: artigo 52. Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa nos projetos de lei, de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvadas as emendas ao projeto de lei do orçamento anual, quando compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual. Da mesma forma, quando se tratar dos projetos de resolução que verse sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. O princípio de freios e contrapesos, ou ainda teoria da separação de poderes, na ideia do controle do Poder Executivo pelo próprio poder, assim torna-se necessária a criação de 3 poderes distintos, executivo, legislativo e judiciário, para propiciar uma maior segurança aos cidadãos quanto aos seus desejos em sociedade. Neste aspecto, portanto, autorizar que o Poder Legislativo controle os atos do Poder Executivo na sua esfera de discricionariedade é inconstitucional, pois, conforme dispõe a própria Lei Orgânica Municipal do artigo 52, há legítimo respeito à autonomia do gestor público municipal, apoiado pela Constituição Federal, no que consiste emendas pelo Legislativo que aumentem despesas no projeto de lei de iniciativa exclusiva do Executivo. A Constituição Federal, em seus artigos 2º, determina que: artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Com o devido respeito, em assim agindo, o Legislativo usurpou a competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude, afronta o princípio da tripartição dos poderes e a consequência lógica dispostas na Constituição Federal, artigo 2º, e na Lei Orgânica do Município, no artigo 52. É exatamente nesse sentido a opinião de Eli Lopes Meireles. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nesta categoria estão as que disponham sobre matéria financeira, criem cargos, funções ou empregos, fixem ou aumentem vencimentos ou vantagens de servidores, ou disponham sobre o seu regime funcional, criem ou aumentem despesas ou reduzam a receita municipal. Se a Câmara, desatendendo a privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las por inconstitucionais, sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que convaleçam do vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar prerrogativas constitucionais inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquiescer em que o Legislativo as exerça. A exclusividade da iniciativa de certas leis destina-se a circunscrever, não a anular, a discussão e votação do projeto às matérias propostas pelo Executivo. Nessa conformidade, pede o Legislativo apresentar emendas supressivas e restritivas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer emendas ampliativas, porque estas transbordam da iniciativa do Executivo. Meu grifo. Portanto, exatamente de conformidade com o exposto, modificar a
propositura, criando auxílios além daqueles previstos pelo gestor executivo, aumentando um caráter ampliativo e, por óbvio, aumentando despesas ou ainda reduzindo receita, ofende a projeção executiva, posto que compete de forma privativa ao Poder Executivo tal proposta na forma apresentada. Neste sentido, a análise legislativa caberia tão somente aos votos de aprovado e ou rejeitado, arquivando o processo e não na extrapolação dos limites de legislar conforme ocorrido com a referida emenda aditiva, de modo que o veto não se faz necessário, tendo em vista o caráter ampliativo de legislativo, e, por óbvio, aumento de despesas ou ainda reduzindo receita, a fim de evitar os excessos, a separação dos poderes e a autonomia executiva buscada com a propositura originária do referido projeto de lei. Contudo, reconhecendo o Poder Executivo que, havendo necessidade da prestação dos referidos auxílios tanto para o projeto de lei executivo 08 de 2025, quanto da emenda aditiva 01 de 2025, e por serem tanto pela Constituição quanto pela Lei Orgânica artigo 52 de competência atribuída com exclusividade de iniciativa do chefe do Poder Executivo, entendo que toda cautela faça necessária para que, a título de emendar, aditivando, acrescentando, suprimindo ou modificando, não transforme o legislativo no titular daquela iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do município reservou ao Poder Executivo, sobretudo quando a proposta no caso de aumento de despesas ser de competência exclusiva do Poder Executivo, no caso, devendo ser mantido o veto total apresentado. Por fim, em suma, analisando, o que se pretende com o veto total é simplesmente assegurar a legalidade do presente projeto de lei, trazendo-lhe consigo nenhuma possível desconformidade com a lei vigente, em especial a separação dos poderes, através da teoria de freios e contrapesos, evitando assim a inconstitucionalidade e contradição com a lei orgânica municipal, que, caso mantido, será levado ao judiciário por usurpação de poderes. Considerações finais. Diante ao todo exposto, firme no propósito veto total e integral à emenda aditiva número 01 de 2025, do projeto de lei número 08 de 2025. Outro assim, diante da necessidade da prestação desses diversos auxílios, entendo competência atribuída com exclusividade de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Será oportunamente encaminhado novo projeto de lei, incluindo no texto original do projeto de lei 08 de 2025, acrescido dos auxílios da emenda aditiva número 01 de 2025, cabendo ao Legislativo a reserva de competência para aprová-lo, sem ferir a autonomia e o Poder Executivo, representado por seu prefeito municipal. Aproveitamos para renovar meus votos de estima e consideração, de forma tempestiva a permitir a reserva legal que melhor atenda à separação dos poderes. Gabinete do Prefeito, 24 de abril de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Indicação número 27 de 2025. Júlio Henrique Vieira Macedo, vereador da Câmara Municipal de Guaporema, no exercício regular de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 133, parágrafo 1, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar a indicação nos seguintes termos. Considerando que o município de Guaporema carece de atividades adequadas voltadas às crianças e aos adolescentes, os quais, fora do ambiente escolar, ficam expostos a situações de vulnerabilidade social e à marginalização, indica-se ao Poder Executivo Municipal a implementação de investimentos nas áreas da cultura e do esporte, com especial atenção às modalidades de Muay Thai, capoeira, natação, musicalismo,
entre outras, que promovam a inclusão e o desenvolvimento integral desse público. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que, após o cumprimento no capítulo do parágrafo 1º do Regimento 134 do Regimento Interno, que sejam expedidos ofícios ao Prefeito Municipal para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Nestes termos, pede deferimento, Guaporema, 12 de maio de 2025. Júlio Henrique Vieira Macedo, vereador, que ao final assina. Sala das Comissões. Comissão 1. Justiça e Redação. Projeto de Lei número 09 de 2025. Parecer número 12 de 2025. Executivo Municipal. Trata-se de projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e normas de execução financeira para o exercício econômico financeiro de 2026. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 09 de 2025, de 9/4 de 2025, na forma do artigo 109, parágrafo 1º da LOA, entendo que o mesmo está correto em sua redação, que guarde identidade e semelhança que tramite na forma do artigo 154, inciso 1º do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, está adequadamente redigida, estando em conformidade com o artigo 111, inexistindo óbice a sua tramitação. A competência legislativa e a iniciativa foram atendidas. Não foi extrapolada a competência de outros entes e a proposta foi apresentada pelo prefeito municipal, autoridade com iniciativa privativa na forma do artigo 108 da Lei Orgânica Municipal, cabendo à Câmara apenas deliberar na forma do artigo 30, parágrafo 31 da Lei Orgânica Municipal. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 09 de 2025, de 9/4 de 2025. O relator, Irineu Dias de Paula, votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição e requeremos um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. É o parecer. Guaporema, 12 de maio de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. E Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das Comissões. Comissão número 2. Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Municipal número 09 de 2025. Parecer número 12 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e normas da execução financeira para o exercício econômico financeiro de 2026. 2. Após analisar o presente projeto de lei número 009 de 2024, de 9 de abril do ano de 2024, entendo que o mesmo está correto em sua redação, já que atende ao disposto na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e demais leis inerentes à matéria, estando previstas todas as metas fiscais para fixar as diretrizes para a elaboração do orçamento referente ao exercício financeiro de 2026, sendo considerado legal e constitucional. Entendo que o mesmo está pronto para ser colocado em plenário para discussão e votação. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, esta relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto e da emenda. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de lei municipal número 009 de 2025, de 9/4 de 2025. O relator, Wagner Marques Vieira, votou pela tramitação da proposição
e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Eliton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William T. Adorni, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 55 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental. É o parecer. Guaporema, 12 de maio de 2025. Eliton Augusto Parazzi Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. E William T. Adorni, membro. Sala das comissões. Comissão número 001, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 010 de 2025. Parecer número 013 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Esporte. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 010 de 2025, de 14/4 de 2025, na forma do artigo 30(4) da LOM, entendo que o mesmo está correto em sua redação, pois vem acompanhado de justificativa escrita. Não há informação de que exista proposição que guarde identidade e semelhança em trâmite na forma do artigo 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, está adequadamente redigida, estando em conformidade com o artigo 111, inexistindo óbice à sua tramitação. A competência legislativa e a iniciativa foram atendidas. Não foi extrapolada a competência de outros entes e a proposta foi apresentada pelo prefeito municipal, autoridade com iniciativa privativa na forma do artigo 51(3) da Lei Orgânica Municipal. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 010 de 2020, de 14/4 de 2025. O relator, Irineu Dias de Paula, votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição e requeremos um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. É o parecer. Guaporema, 12 de maio de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das comissões. Comissão número 2, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Municipal número 10 de 2025. Parecer número 13 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Esporte. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 10 de 2025, de 14 de abril do ano de 2025, entendo que o mesmo está correto em sua redação, já que atende ao interesse público do município de Guaporema, na medida em que a criação do Conselho Municipal de Esporte e Fundo, na forma do artigo 20 e seguintes do projeto, possibilitará que o município capte recursos para financiar e apoiar projetos, planos e programas destinados ao atendimento de assuntos relacionados ao esporte. Estando de acordo com o disposto na Constituição Federal, Constitucional, Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e demais leis inerentes à matéria, entendo considerado legal e constitucional, e entendo que o mesmo está pronto para ser colocado em plenário para discussão e votação. Entendo que o mesmo está pronto para ser colocado em plenário para discussão e votação. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, esta relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto de emenda. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de Lei Municipal número 010 de 2025, de 14/4 de 2025. O relator, Wagner Marques Vieira, votou pela tramitação da proposição e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Eliton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William T. Adorni, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 55 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental.
E é o parecer. Guaporema, 12 de maio de 2025. Eliton Augusto Baraz Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. William Theodorne, membro. Requerimento número 08 de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema, no exercício regular de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 141, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente perante este honroso plenário apresentar requerimento nos seguintes termos. Considerando que a estratégia Saúde da Família, antigo programa Saúde da Família, é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS, e tem como diretriz a atuação de equipes multiprofissionais com a presença obrigatória de médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, conforme dispõe a Portaria de Consolidação número 2, GM-MS, de 28 de setembro de 2017, anexo 22, que recepcionou a Portaria número 2436, GM-MS, de 21 de setembro de 2017. Considerando que a ausência do profissional médico compromete o funcionamento regular das equipes, podendo ensejar a suspensão de repasses federais e prejudicar gravemente o atendimento à população, considerando a necessidade de zelar pelo regular emprego dos recursos públicos, bem como garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertado aos munícipes, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde recusou o recebimento de ofício expedido por esta Casa Legislativa, no qual se solicitava informações acerca do andamento da contratação de médicos para atendimento à população de Guaporema. Requer-se que, após o cumprimento dos parágrafos 1 e 2 do artigo 141 do Regimento Interno, seja expedido ofício à Secretaria Municipal de Saúde, bem como ao Prefeito Municipal, para que, no prazo de 30 dias, conforme o artigo 62, inciso 5º, e o artigo 64, parágrafo único, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município de Guaporema, e o artigo 4º, inciso 3º, do Decreto de Lei nº 201, de 1967, encaminha a esta Casa Legislativa as seguintes informações e documentos. 1. Relação atualizada das equipes de Estratégia Saúde da Família, ESF, em atuação ao município de Guaporema, com a composição nominal de seus membros, inclusive médicos. 2. Cópia do cadastro atualizado das equipes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES. Informações sobre eventuais lacunas ou interrupções no funcionamento das equipes, bem como as providências já adotadas e previstas para a respectiva regularização. 4. Relatórios referentes aos repasses financeiros federais destinados à Estratégia Saúde da Família, ESF, nos últimos 12 meses, com detalhamento das despesas executadas. 5. Informações e documentos detalhados acerca dos processos de seleção, contratação, vínculo empregatício e atuação dos médicos integrantes das equipes de saúde do município de Guaporema. E 6. Documentos que demonstrem o cumprimento com recursos próprios do município de Guaporema do percentual mínimo de aplicação na área da saúde, conforme exigido pelo artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal e pelo artigo 7º da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Nestes termos, pede deferimento, Guaporema, 12 de maio de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, presidente da Câmara Municipal.
Inscritos, vereador Irineu. Senhora Presidente e demais pessoas aqui presentes e o pessoal que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidente, venham aqui a essa tribuna uma preposição na saúde. A nossa saúde de Guaporema sempre teve a posição da melhor saúde da região, mas eu creio que o chefe do executivo, da preocupação que tem com a saúde, deveria e com certeza vai dar uma visita ao posto de saúde, porque eu estive nessa semana passada, por acaso eu fui ver uns exames que tem para minha irmã, que vai a Curitiba, se Deus quiser, na semana que vem. Aí lá teve um momento o pessoal reclamando da saúde, até teve um paciente que o médico indicou uma medicação. Infelizmente, essa medicação para pôr no soro, o Buscopan não tinha. Que eu creio assim, não sei qual os trâmites que tem, que precisa, então tenho a convicção e a certeza para o chefe do executivo, juntamente com a equipe da saúde, com a secretária, ver isso, porque assim, pelo perdão da palavra, é uma calamidade, porque segundo o pessoal que está lá, que nunca houve isso no nosso posto de saúde, mas infelizmente não é só essa medicação. Várias medicações, não sei se está faltando recurso ou se é a burocracia para adquirir, mas ver isso com carinho, porque isso nunca aconteceu. Várias pessoas também vão para a consulta, o médico passa a receita, não tem remédio contínuo que diz que é pelo SUS que tem. Não sei qual o acontecimento que está. Então eu queria que o chefe do executivo, o prefeito, juntamente com a secretária da saúde, vê isso com carinho. Sei que eles façam da medida do possível. Também estou aqui, já foi falado aqui, foi o ofício, veio todo, da Avenida Brasil. O buraco lá, começaram a tampar, agora eu faço a pergunta. Para mim é chover no molhado. Começaram a tampar um buraco e ao lado abriu outro buraco. Então assim, eu não sei qual a medida, qual que é, se tudo. Então eu queria reforçar isso para que amanhã a gente veja isso, não é amanhã, na terça-feira, para não ter um acidente lá que possa ter. E também nós somos o país todo, o estado do Paraná, do combate à dengue. Nós temos que ver também isso. Sei que está a equipe trabalhando tudo, sei que não é só o setor público, mas todos nós. Então assim, é coisa séria a dengue, então para ver. E queria também saber como que está a nova contratação de médico, tudo também está uma barbaridade. Se tem jeito, se não tem, se vai ser concursado, se vai ser, não sei. Porque só um médico só está super carregado, não tem como atender a população. E nós sabemos disso, que não é médico, nós não sabemos nem a hora, nem o momento. Nós não tem horário. Então assim, é muito grave. Queria aqui também falar sobre o motorista da saúde, apanhar o nome, porque veio o paciente falar comigo da motorista da Thalita. Creio sim
competente, tudo, mas está deixando a desejar segundo o paciente. Porque um paciente que está em tratamento do câncer, todos nós sabemos que é prioridade. Que não é fácil, gente. E além disso, a pessoa pegou, tinha tudo, horário, tudo, aí não sei qual o motivo, tá? Se tem o direito, a gente tem que respeitar, mas eu queria que olhasse com carinho a todo o pessoal que está com o tratamento do câncer. É coisa de louco. Tem um negócio de sair 3 horas da manhã, teve já, sair 4 horas, chegar ao retorno da sua residência 8, 9 horas da noite. Isso nós temos que ver com carinho. Sei que o município veja isso, por favor. Queria isso daí para ver com carinho mesmo. Quando a vereadora falou aqui da sessão passada do ginásio de esporte, ó, vereadora, é uma boa tudo, mas eu estava uma preposição. Até quando não vem esse ginásio de esporte, então que tenha uma reforma, uma melhora nessa quadra, porque nós não temos outra quadra. Está lá para quem quiser ver. Então vê a possibilidade disso, de uma reforma da quadra. Queria também do barracão, bater aqui na tecla do barracão. Sei que o prefeito está empenhado, tudo, mas está aí os pequenos empresários aí da confecção, está precisando, está tudo, vamos ver, está falando de construir, concordo sim, mas vamos ver isso sair do papel. E sair do papel também as casas populares. Nós estamos aí entrando já, quero aqui aclamar a todos que nós já passou 100 dias de administração. E queria, será que nós temos alguma coisa que foi, que tem e tal? Nós só fala, pede tudo, mas temos que se empenhar. Eu estou à disposição a qualquer pessoa e também a administração, aquilo que me couber. Mas eu acho assim que nós temos que agir. Só falar, é protocolo, tudo, mas quero saber. Foi, tudo, mas cadê o protocolo? Cadê o projeto que não veio até agora para essa Casa de Lei, de adquirir terreno, ou se já tem terreno, mas que tem passar, não sei se é para Caixa, não sei para onde for, então já vê isso, porque senão amanhã vai passar. Vai passar, assim, pede as documentações e nós não tem, aí tem prazo, tem tudo, aí fica tudo. Então assim, nós temos que agilizar isso. Peço aqui essa compreensão, sei também da dificuldade da administração do prefeito, mas eu sei assim que o prefeito, com os seus secretariados, seus assessores, tudo, mas é quase impossível tudo ficar só com o prefeito, porque é aquele ditado, o prefeito tem que escalar o time, apanhar no campo e ainda bater o escanteio e correr ou para fazer o gol ou para defender. Então assim, estou à disposição de tudo. E ver aí para que nós possamos sim mostrar e estar a realidade. Quando a vereadora e eu atento com o seu requerimento aqui, tem todo o meu apoio. Eu acho que nós tem que ver aonde que está, aonde já foi, meu Deus do céu, recusar aí assim a população, e nós assim não podemos. Quando o vereador também do seu requerimento falando de nadação, mas será que nós tem essa piscina? Eu assim, se tem, eu sei que tem um projeto, eu não sei se já veio na outra gestão, mas até agora o nosso clube ali decidir para, eu creio que é variável e tudo, mas assim, eu creio assim que nós tem que sim, a saúde para nós é prioridade, e principalmente saúde da família, e o melhor remédio é prevenir.
Então, era o que eu tenho dito. Vereadora Fernanda. Boa noite, colegas vereadores, senhora presidente, nossos funcionários aqui da Câmara, Didi, e a galera que nos assiste aí de casa, das redes sociais. Bom, hoje saiu um edital de convocação para nossa médica 20 horas. Hoje. Médica 20 horas. Como o meu querido companheiro de casa disse, tá complicado. Uma médica de 20 horas é pouco. Nós precisávamos de outros de 40. Por quê? Porque precisa ser desempenhada a função da ESF, que aqui no nosso município não acontece como deveria. Existem municípios muito maiores que funciona. A nossa cidade podia ser um exemplo. Cidade pequena, todo mundo se conhece. Toda a população tem um carinho muito grande pelos funcionários que trabalham no nosso posto de saúde, disso eu não tenho dúvidas. Mas falta. Como também o nosso colega disse, não responder, não assinar um ofício é complicado. Porque a partir do momento que nós estamos em um cargo público, nós temos esse dever, não é nem um direito, é um dever, de dar chance para ter uma resposta, para dar uma comunicação para o pessoal. O Buscopan, por exemplo, ele está no edital que está publicado da licitação de medicamento, que está enrolado. E Buscopan uma ampola simples, né? Principalmente esse que é do soro, é uma ampola simples para cólicas, principalmente, né? E não tem. Como que você vai fazer com um paciente lá que chega com episódios de jeca, né? Que é infecções gastrointestinais ali. É o primeiro que a gente deveria fazer, mas como que não tem. Aí nós temos que mandar esse paciente para outros lugares, porque poderia ser resolvido aqui, mas não é, porque falta medicamento. A respeito também das nossas educadoras sociais, eu estive em conversa com a secretária da assistência social e ela me disse que naquela mesma semana teria a convocação das nossas educadoras. Porque até mesmo quando estava o projeto aqui para nós votarmos, até antes de sabermos que ele já tinha sido aprovado em 2024, a abertura da segunda vaga, falaram que era uma prioridade, porque precisariam de um coordenador e de uma pessoa para atender as crianças, para alimentar a rede. E cadê? A rede não está sendo alimentada. Temos 2 aí na fila de espera, que são competentes, que vão dar conta do recado, e não são chamadas, não são convocadas. Isso é um absurdo. Por que antes, quando o projeto estava aqui na Câmara, era uma prioridade e agora não é mais? Técnico de enfermagem, já até em conversa com a secretária de saúde, que sempre veio a cobrança, falando que precisava, que a equipe está defasada. Eu já falei, existe uma vaga aberta antes daquele projeto vir para cá. É só convocar. Por que não convoca? Enfim, eu acho que, também citando a questão da quadra, nós fizemos uma reforma na quadra, né? O nosso executivo fez uma reforma na quadra. Mas aquela quadra não é nossa. Como que nós vamos ficar, né, reformando e gastando, investindo, mas aquela quadra ninguém nem sabe de quem é? Não consegue vir verba da educação, né, da escola, porque não é deles, e a gente vai ficar investindo em algo que não é nosso? É complicado. Enfim, acho que o que eu tinha para hoje é isso. Acho que está faltando esse olhar. E, como eu sempre digo, acho que não precisa acontecerem coisas para serem resolvidas, serem feitas, né?
Não precisa acontecer tragédia, não precisa acontecer nada disso. Dá para resolver. Mas às vezes fica meio complicado. Mas o que eu tinha para hoje era isso. Obrigada. Vereador Julinho. Senhora Presidente, os demais amigos, colegas vereadores, Dr. Tiago, doutora Jaqueline, Didi, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, boa noite. Hoje venho aqui, andei conversando com a turma da Popular, aí idoso, os avós, tipo, os pais, aí questionaram, tipo, de fazer uma indicação, tipo, eu queria fazer essa indicação, conversando com eles, para poder fazer um parquinho infantil e uma academia dos idosos lá, né? No conjunto do Bosque lá. Só que não vai ser possível, né? Passando aqui já dizendo que não vai ser possível, porque no local já consta um protocolo através do ofício número 020 de 2021 e reafirmado através do ofício número 013 de 2025 do protocolo 17.311.648/9 e solicitação de construção de parque urbano. Então não tem como fazer essa indicação minha, que vai ser um parque urbano lá, já está protocolado. E então a solicitação que se faz necessária, pois nesse município há necessidade de recuperação de áreas degradadas ou erosivas, bem como a preservação do meio ambiente, portanto, além da conservação ambiental e construção de parque urbano. Será um grande investimento ali, né? Pois oferecerá locais de turismo para visitação, proporcionando qualidade de vida aos nossos cidadãos. E também na cultura, que nem o futebol está parado, não contratou ninguém ainda, né? Questionei sobre outras coisas, né? Show, festas que não temos muito, cidades vizinhas até tem aí, né? Festa do trabalhador, aniversário da cidade, tem show que está meio parado, né? Então, tive essa visita ali na Secretaria do Secretário de Administração e questionamos que tem um projeto do Departamento de Cultura, já quanto o recurso do projeto PENAB, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, para desenvolvimento com artistas locais. E aí o que já aconteceu foi o Teatro na Praça, o projeto Cinema na Praça, projeto Cantado de Natal e o projeto Viagem Mais 60, passeios turísticos para alunos e idosos. Já teve no caso, né? E ele meio que reafirmou, se correr tudo certo, vai acontecer de novo. E o que está por vir vai ser projeto da Fanfarra Municipal, que já tem um projeto de investimentos, né? Para aquisição de instrumentos novos e uniformes, que já tem bastante ano que está aqueles uniformes, instrumentos, se tiver uns 4, 5 novos só, então está precisando, né? E Semana de Artes Culturais também vai ter, e o show de música com artistas nacional e cavalgada nas comemorações de emancipação política no dia 15 de novembro. E também quero aqui agradecer, tipo, o Zilo e o chefe de limpeza pública por ter limpado o campo sintético, né? E também fez as podas da árvore dessa rua Pará, que tinha uma árvore na frente do poste, estava atrapalhando a iluminação pública ali, né? Perto do laticínio lá. E também, tipo, já aproveitando, conversei com o Zilo, né? E para poder ver se consegue no colégio municipal ali fazer a limpeza do campo e da quadra de areia também, porque fiz uma visita lá e tá abandonado, né? E também ele deu uma passada, tipo, nessa rua, na rua Ceará, não abriu totalmente a rua, né? Não passou a motoniveladora, mas passou com o trator aparando a grama, né? Então essa rua Ceará, ela ligava na Avenida Brasil.
Então, ali ficou meio abandonado. Até fui com ele, mostrei para ele, né? Ele vai ver o que pode fazer. Não tem nada, tipo assim, uma resposta concreta, mas eu gostaria que reabrisse ali. Inclusive, a Rua Santos também deu uma limpada lá, que tá meio que abandonado. E também queria saber como é que tá o andamento das limpezas dos quintais do Canaã, porque bastante pessoa fala se está sendo notificado ou não, se vai ser cobrado, como é que vai ser, se a prefeitura vai limpar, se está notificando as pessoas, porque, queira ou não, ninguém está limpando e os animais peçonhentos estão entrando dentro do quintal das pessoas, então eles mandaram perguntar mais uma vez como é que está o andamento aí. O que eu tinha era isso. Obrigado. Passo a presidência ao meu vice para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos, vereadores, a que se fazem presente, doutora Jaqueline, doutor Tiago. Meu boa noite aos que nos assistem pela rede social. Eu venho aqui, a essa tribuna, mais uma vez, cobrar aí sobre a contratação do médico no nosso município e sobre os medicamentos também. Essa questão parece ser simples, mas é de muito importante aí, além do que parece. Que vocês entendam um pouco sobre a gravidade, eu vou falar rapidamente aí para vocês sobre o que é o Programa Saúde da Família, também conhecido aí como Estratégia Saúde da Família. Esse programa da Saúde da Família é um dos principais programas do SUS, onde leva o atendimento básico aí da saúde a quem mais precisa, né? Com as equipes formadas que temos que ter aí o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários. E a maior parte desse financiamento desse programa do governo vem através do governo federal. Mas para que isso venha certinho ao nosso município, o município tem que cumprir aí algumas obrigações. E uma delas é manter a equipe de saúde da família completa, formada, sem não ter nenhum setor aí pendente. E para que essa saúde da família esteja completa, precisamos da contratação aí do médico, onde todos nós sabemos que atualmente não está tendo médico aí no nosso município para atender a demanda aí que necessita para a gente. E, aliás, nos últimos anos, não sei se é de consentimento de todos ou não, que a saúde piorou aí drasticamente. Infelizmente, aí estamos com vários problemas nessa área aí da saúde hoje, né? Nesse momento, o município não cumpre as exigências que vem aí do Programa Saúde da Família, e isso é extremamente grave. Ocorre que o município, com o Programa da Saúde da Família, o Ministério Público pode cortar os repasses da saúde aí para o nosso município e também pode pedir aí a devolução dos repasses já realizados no nosso município, e sendo obrigado a ter que fazer o repasse da verba que foi já adquirida. Diante disso, na sessão passada, eu vim aqui a essa tribuna e pedi que fosse encaminhado um ofício aí para a secretária de saúde com a finalidade de obter aí a informação sobre a contratação do médico. Porém, a secretária se recusou a receber o ofício que foi solicitado, pedido, a secretária foi levar e ela se recusou em receber aí o ofício que foi encaminhado a ela. Além de desrespeitosa, né, para com essa casa de lei, fere aí a legislação vigente do nosso município, né? E de modo de evitar aí medidas extremas, eu pedi que fosse aí feito o requerimento hoje, que foi lido aí já em tribuna, que será encaminhado para o prefeito e novamente a secretária. E vamos ver agora, esperar que eles tenham que eles recebam e façam aí as respostas conforme manda a lei aí pra gente, né? Quero reforçar também o dever que é todos os vereadores, né, fiscalizar, cobrar aí soluções para o nosso município. Enquanto vereadora, todos os meus atos serão em prol do desenvolvimento da nossa cidade, independente de questão política ou não. Acredito que os vereadores, secretários, prefeitos vêm trabalhar aí em conjunto pelo desenvolvimento da nossa cidade
Para isso, nós vereadores precisamos exercer o nosso dever aí constitucional de fiscalizar, né? Já aproveitando aqui, quero pedir aí mais uma vez, encarecidamente, o nosso prefeito aí que faça a contratação de um treinador, um técnico desportivo aí, para estar realizando aí as atividades físicas aí com os jovens do nosso município, que essa semana teve aí os jogos, não sei se todos sabem, bom de bola, bastante criança e jovens do nosso município pôde estar participando, mas sem o treinador acompanhar, sem estarem acompanhados aí do treinador. Então, que pense aí certinho, analise e faça a contratação aí do nosso técnico desportivo, um treinador, para estar aí fazendo os treinos aí diariamente com os nossos jovens, que tanto pede aí de ter a continuidade novamente aí dos treinos. E eu quero também pedir aqui um ofício ao chefe do setor de limpeza pública para que seja feita a poda das árvores do Jardim do Bosque, tendo visto que é uma área bem escura, galhos muito baixos, aí, que faça a poda aí para dar uma clareada, uma arejada aí no ambiente, para ter mais visibilidade aí de um lado ao outro aí da rua, né? Pedir também um ofício aí à deputada Maria Vitória, solicitando aí recursos para a pavimentação da estrada rural aí, que liga aí a Santa Luzia ao limite de Cidade Gaúcha, para que possa dar continuidade aí, né, à pavimentação. E recursos aí também para a construção aí de um ginásio de esporte aí que tão sonhado também para o nosso município. E já aproveitando também um ofício ao deputado Márcio Nunes, que hoje é secretário da Agricultura, né, recursos aí também para a pavimentação da estrada rural, que liga aí nosso município, as 3 placas aí, com o limite à cidade de Rondon, né, que vem vindo esses recursos aí, vai angariar bastante movimento aqui para o nosso município, ajudar bastante aí o comércio e a toda a população. Era o que eu tinha. Passa a presidência para a Silmara. Como não há mais vereadores inscritos, eu passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, temos aqui o requerimento sobre minha autoria e coloco o mesmo em discussão. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco a indicação do vereador Júlio em discussão e a palavra está livre. Coloco em votação. Palavra concedida. Então, eu quero reforçar essa indicação, esse pedido de investimento em esporte e cultura para as crianças e adolescentes, para ter mais incentivo aí, né, não está tendo futebol, então para evitar, tipo, rua, telas, né, celular e lugar que ocorre risco, né. Também quero informar que também conversei com o pessoal do CRAS ali, que o município poderá receber um recurso do Fundo da Infância no valor de R$300 mil, que serão destinados para a contratação de profissionais para trabalhar diversas atividades com as crianças. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Já entrando nesse gancho aí do CRAS, essa questão do educador social, que entraria para monitor de oficina, também já ajuda as crianças e adolescentes a saírem da rua, da marginalização. E a alimentar a rede. Com certeza vai ajudar ainda mais a trazer recursos bons para o nosso município. Mas para isso precisamos dos profissionais, da contratação desses profissionais. A palavra continua livre. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Temos também aqui o veto, onde eu encaminho aqui para a Comissão de Justiça e Redação para avaliação e parecer do mesmo. O projeto 9, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária e normas de execução financeira para o exercício econômico financeiro de 2026. Eu encaminho para publicação e fica à disposição aí dos vereadores para a próxima sessão para ser votado. Temos também aqui o projeto de lei número 10, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Esporte, e a palavra está livre.
Coloco o mesmo em votação pela primeira vez. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo isso que tínhamos para a ordem do dia, eu passo a sessão para as explicações pessoais. A palavra está livre. Peço a palavra. Concedida. Senhora Presidente e demais pessoas aqui presentes e o povo que nos acompanha. Senhora Presidente, nas minhas explicações pessoais, conforme a senhora dirigiu aqui as palavras nessa tribuna sobre o ofício, eu só quero assim uma preposição à Vossa Excelência sobre o artigo 17 do regimento interno, aonde diz convocar o prefeito ou diretores de departamento para prestar esclarecimentos sobre os assuntos de suas competências. Só para alertar aqui a secretária da Saúde, seja qual for, tem aqui no regimento interno, no artigo 17. Tenho dito. Obrigada. Palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Senhora Presidente, eu me esqueci de fazer algumas colocações ali. Eu falei sobre o edital de convocação da nossa médica 20 horas. E não sei o que aconteceu, mas o edital número 5 desapareceu. Nós temos lá do ano de 2025, edital 1, 2, 3, 4 e 6. Cadê o edital número 5? Eu acredito que seja do Cascata, né, do João, e inclusive quero parabenizá-lo. Já entrou e está desempenhando um ótimo trabalho. Parabéns. É assim que nós queremos. Aquela minha queixa do operador de máquinas, graças a Deus, está sendo sanada, né? Suprida. Obrigada, senhora presidente. Aqui, inclusive, no ofício do veto, foi colocada a separação dos 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Separação, né? Eles devem ser independentes, mas harmônicos, mas independentes, ok? Eu também gostaria de parabenizar o secretário Virgílio pelo tanque que colocou para nossa Neuza. Eu solicitei a ele, solicitei aqui também na tribuna, e fui lá conferir e o tanque está lá. Poderia ter uma coberturazinha, né? Eu acho que eu às vezes até peço demais, mas estamos tratando da saúde da nossa funcionária. O tanque já está de grande valia, um tanque bom, de 2 bocas. A Neuza até agradeceu, pediu para que eu agradecesse aqui também, nesta Casa de Leis. Mas ela só consegue lavar os materiais em certos horários do dia, porque senão ela fica exposta ao sol. Saiu da exposição do veneno, mas entra na exposição ao sol. Bom, faz tempo que eu fui lá, faz tempo não, acho que semana passada. Se colocaram uma cobertura lá, me desculpe, já deixo aqui claras as minhas desculpas, mas se não, fica aí uma colocação, né, para que, se possível, coloque. Era o que eu tinha. A palavra continua livre. Como nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada.